Ícaro, boa noite para você, tudo bem? Agora em live, né? Primeira vez em live aqui no 45 minutos. Bom, 3-0, resultado esperado, né? O Vitória fez a sua obrigação, né? É isso. Boa noite, Fábio. Boa noite, nossos queridos telespectadores. Pois é, um Vitória que tinha que ganhar e tinha que ganhar bem. Conseguiu impor o seu ritmo, fez gols, novamente voltou a perder o pênalti. Já é em 3 jogos o Vitória perdeu 2 pênaltis, um contra o Flamengo que poderia ter sido o empate e o jogo de hoje que poderia aumentar ainda a goleada com o Marinho. O próprio Jair Ventura disse em coletiva que foi um pedido dele próprio para deixar o Marinho cobrar esse pênalti para poder dar essa confiança a ele, sabe? É isso, né? O Marinho podia ter sido 4, né? Poderia ter sido um placar ainda mais elástico, mas foi 3-0. 3-0 é goleada, Ícaro Análise? Ou não? Rapaz, ó, eu Tem comecei essa polêmica, né? eu para mim não é polêmica, não. Eu comecei a ver futebol por conta de minha avó e de minha bisa, desde pequena, lá em 2006. E assim, uma coisa que minha avó me disse uma vez é: a partir de 3-0 é goleada. Então, para mim, é goleada. E se você lembrar, muita gente jogou videogame, né? Você já deve ter jogado videogame também, eu jogo até hoje, né, Fábio? Quando tava na Sim, roda de amigos, 3-0 era o quê? Passava o é controle no goleada, bracinho. não tem essa. Não, 3-0 passa o controle, 5-2, 4-1, irmão, 3 gols de diferença. É goleada. Como é que o pessoal diz que 3-0 não é goleada, mas 4-1 é? Se é 3 gols de diferença também, sabe? Então eu sou do time 3-0 é goleada. Muito bem. É isso, né? Placar elástico aí do Vitória. Vamos começar pela escalação, Ícaro. Você gostou dessa escalação? Tivemos aí novidades, né? O Mateuzinho na direita, né? O Matheus Silva, né? Porque tem dois Mateuzinhos, então é bom a gente tomar cuidado. O Mateuzinho conhece Edenilson, o Mateuzinho com Z. um com S e um com Z. Mas pra galera do podcast fica difícil, né? Diferenciar. A sonoridade é a mesma. Oswaldo no time titular, tivemos também Ramon, Edenilson, enfim. Gostou dessas alterações aí em relação ao último jogo? Rapaz, eu gostei do time, gostei da postura do time, da escalação do time. A manutenção de Lucas Arcanjo, acho que já está mais claro para todo mundo de que o titular do gol Vai do ser Vitória titular, né? é ele e não tem por que não ser ele, sabe? A não ser que chegue um goleiro melhor do que ele. O que eu Gabriel acho que tava não no vai banco? acontecer. Estava no banco hoje. Então Ele é não é indicativo o mesmo. titular. Ainda bem, graças a Deus. Então, assim, eu gostei da partida do Mateuzinho, do Camutanga, que novamente sai lesionado no intervalo de jogo, já havia acontecido no Bavi. E assim é preocupante, né? Porque ele é um pilar defensivo para o Vitória. E mais uma vez ele sai, é substituído, ele pede para sair no intervalo de uma partida. Ok, que não era uma partida tão importante assim. Mas deixa essa preocupação de um Vitória que já não tem o próprio Luan Cândido, não tem Dudu, não tem mais quem, meu Deus, tem mais 2 jogadores agora que eu esqueci, mas que não também estão lesionados, sabe? Então é de certa forma, uma preocupação você ter esses principais jogadores do elenco lesionados e numa reta final que já vai entrar, né? Já vai vir em semifinal e muito provavelmente final de Campeonato Baiano com a decisão dentro da Fonte Nova, fora de casa. Mas É, só os para des... Não, só continuar. pra. Pode continuar. Então, eu gostei do Edenilson, moleque da base, jogou muito bem. Ele é um volante que estava improvisado, jogou muito, muito bem mesmo. Ramon, mais uma vez abaixo. Eu até questionei ao Jair hoje na coletiva justamente isso, do porquê dele ser titular. Baralhas também jogou muito, sofreu muitas faltas. Eric Martins, mais uma vez, né? E aí ele está demonstrando ser regular. Eric faz o gol do 1-0, mas também não uma partida nada convincente que fizesse chover. Mateuzinho foi mais na dele ali mesmo, sabe? No básico ali, não vou dar nota, a nota deixa para o final. O Aitor, para mim, já vou falar logo, foi o cara do jogo, tá? E o Oswaldo que jogou improvisado, fazendo a função de um 9, e acho que ele foi bem dentro do que podia, sabe? Do que ele poderia entregar um atleta que já tem quase 40 anos, sabe? É a Então, melhor opção ali, como o Renato Kaiser foi poupado hoje, né? Não estava nos relacionados. É, segundo o Jair Ventura, o Renato Kaiser também está lesionado. Os três tá centroavantes. lesionado, não foi Não, não foi. A opção não desgaste foi. apenas. Não, segundo o Jair Ventura, foi lesão. Ele falou Ah, hoje que tanto o Kaiser quanto o Renzo Lopes estão lesionados, sabe? E aí só tinha Fábio, que não é esse jogador de começo de partida, sabe? Ele é mais, pela característica que ele tem de força e velocidade, ele é muito melhor pegando a zaga defensiva já cansada do que
do que não tão desgastado assim, sabe? Então, por isso a opção. Então, eu acho até que o Vitória poderia jogar de falso 9 com o Matheusinho. Já questionei isso também ao Jair Ventura em coletiva, sabe? Acho que o Matheusinho pode muito bem fazer essa função na ausência do Renato Kaiser ou de qualquer outro centroavante que não seja de referência. Muito bem, tem mensagem aqui do nosso Ramon Cerqueira, membro do canal, né? Alan Roberto vai colocar na tela. Ele fala: pega Leão, rumo ao título com um gol de barriga de Camutanga, lá Renato Gaúcho pelo Flu. Calando a Fonte Nova, quem viver verá. E aí, Tá cara? confiante, né, pai? Vamos ver, né? Tem time para poder bater de frente. O Vitória foi É superior jogo na. único, né? Então, Jogo assim, claro único também. que o Vitória tem que confirmar, né? Passar aí pela semifinal, Obviamente. o Bahia também. Mas, assim, em jogo único é melhor pro Vitória, né? Tudo bem que a tendência é ser na Fonte Nova, quer dizer, vai ser na Fonte Nova, né? Porque o Sim. Bahia tem a melhor campanha. Mas, enfim, as coisas se nivelam em um jogo só. Eu acho que é mais fácil do que em dois, né? Contra um time superior, que é o time do Bahia. A única questão é que o Vitória não ganha na Fonte Nova, o Bahia, desde 2020, fevereiro de 2020. O 2-0 pela Copa do Nordeste, gol de Carleto e Vico. Mas assim, acho que, como é um jogo único e é clássico, tudo pode acontecer, sabe? Então, vamos ver, né? A final pode ser o quê? Já no começo de março ali, né? Deve ser Isso. 29 ou 28 a semifinal e a final deve ser Na no outra final de semana, né? semana seguinte. Então, acho que tem chance, sim, do Vitória ser campeão lá dentro. E se você pegar os últimos duas finais, quem tinha a melhor campanha acabou sendo vice-campeão dentro de casa, né? O Bahia, em 2024, foi vice para o Vitória. E o Vitória, ano passado, foi vice para o Bahia dentro do Barradão. Então, se seguir essa lógica e o Vitória for para a final, for o Bavi na final, o Vitória será campeão. Lembrando que o Vitória vai pegar Jacuipense, né? No Barradão. E o Bahia vai pegar a Juazeirense, tá? São os confrontos aí das semifinais do Campeonato Baiano. O Gilvan Ferreira fala: vai pra cima, Leão, quero te ver campeão. O Ramon fala aqui que jogo único é bom pro Vitória, especialmente se eles conseguirem ficar fora da Libertadores. É muito difícil. Mas isso iniciaria uma mini crise. Cenário propício para um fogo amigo lá. Mas aí, Ícaro, não é melhor o Bahia projetou na final, tá? Claro que tem, Sim. repetindo, tem jogo ainda, tem semifinal, mas seria melhor pro Vitória pegar um Bahia eliminado da Libertadores ou um Bahia tendo o jogo da volta da Libertadores da outra fase, né? E aí dividindo as atenções e possivelmente colocando até time alternativo. Pro Vitória, o que seria melhor? Um Bahia em crise ou um Bahia dividindo o foco? Eu acho que é uma resposta até óbvia, né? O Bahia dividindo o foco. E até porque, se a gente considerar, o Bahia não vai com força total na final do Campeonato Baiano. Por mais que seja Bavi, acho que ontem teve até uma mini vaia, né? Uma pressão para Rogério Ceni ali, que ganhar. É terça-feira o jogo, né? Tem que ser Quarta. obrigação. Quarta, né? Que ganhar quarta-feira tem que ser obrigação e tal. Então, assim, o Bahia ganhando vai para mais uma fase, vai dividir essa atenção e aí pode ser mais favorável ao Vitória, que vai jogar fora de casa, sabe? Então, quanto menos o adversário, seu rival, tiver enfraquecido, mais enfraquecido é melhor, sabe? E eu acho que o Bahia também não. Eu já achava que o Vitória não deveria colocar esse time titular todo no Campeonato Baiano. E eu acho que também o Bahia não tem que fazer isso também. Acho que tem que pensar em coisas melhores, até porque você pode perder um jogador titular importante para o restante da temporada, você focando nesse campeonato estadual, sabe? Muito bem, vamos falar do desempenho de hoje, Ícaro, né? A gente viu no jogo passado, né, um Vitória que demorou mais a fazer o gol. Hoje foi diferente, né? Fez 1-0 mais cedo, fez ainda no primeiro tempo, e isso deixou também o cenário mais aberto e o jogo mais tranquilo. Mas em termos de criatividade, né? A gente falou muito que no jogo passado era muito cruzamento e tal, faltou ali mais repertório. Hoje você considera que o Vitória apresentou mais repertório, mais troca de passes, né? Mais ideias ofensivas? Teve essa evolução em relação ao jogo passado nesse quesito? Que foi um jogo dominante como foi o outro? Foi. E nesse o gol saiu mais cedo e saíram mais gols. Mas saiu mais gols também porque o Vitória teve mais repertório que na partida passada? Com certeza, e eu vejo isso também muito por conta da escalação. O Vitória entra com o Mateuzinho, o Aitor e o Eric por dentro, sabe? Então são três jogadores de muita qualidade técnica que conseguem tabelar, criar oportunidades, tanto para o Oswaldo, que gosta de atacar a profundidade,
Então, eles acabam tendo superioridade numérica e qualitativa. A superioridade qualitativa é quando você tem um jogador que, por mais que ele esteja num 2 contra 1 em inferioridade numérica, mas ainda assim ele consegue se sobressair diante desses dois adversários, sabe? Pela qualidade técnica que ele tem com a bola no pé. Então, ele meio que juntou os melhores por dentro, e aí você tem muita qualidade técnica e refino técnico, e querendo ou não, a equipe do Galícia é uma equipe bastante inferior tecnicamente ao Vitória. Então, muito por conta disso, o Vitória criou bem mais oportunidades, teve mais volume ofensivo, botou mais o goleiro, o Rafael, para trabalhar, esqueci o sobrenome dele agora, mas o Rafael para trabalhar. Então, foi bom o jogo do Vitória hoje, foi uma apresentação muito melhor do que havia acontecido na quarta-feira. Muito bem, né? O Vitória que, né, fez o primeiro gol ainda no primeiro tempo, né? Faz o segundo ali no início da etapa final e depois faz o terceiro, né? Resultado tranquilo. Sobre o primeiro e o segundo tempo, o que dá para destacar em termos de lances, né? Em termos de momentos da partida, Ícaro. Conta um pouquinho da história do jogo. Rapaz, um Vitória que mais uma vez teve a posse e acabou tendo, acho que, não sei se tanta ansiedade, mas no lugar onde eu estava assistindo, a torcida estava um pouco impaciente, sabe? Que a bola não entrava, criava chances, errava alguns cruzamentos. Mas no decorrer do jogo, Vitória, ali a partir dos 15, 20 minutos, Vitória foi crescendo, foi se sentindo mais confortável, as chances foram aparecendo. Logo, o Vitória conseguia, é, meio que aquele ditado, né? Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Então, a hora não teve como uma boa jogada, muito bem trabalhada, entre o Mateuzinho, com o Baralhas, o Martinez, o Aitor atacando a profundidade. Ele tem muito isso, dessa característica de atacar o espaço. Ele faz um cruzamento que a gente chama meio que um cruzamento rasteiro para o funil, que é aquele centro da área, sabe? E aí o Eric, justamente entrando, sendo esse elemento surpresa ali no funil, no centro do gol, ele acaba atacando aquele espaço e abrindo o placar. Então, vitória que me agradou. Eu realmente gostei do desempenho da equipe hoje, por mais que tenha sido contra um adversário inferior. Mas na quarta-feira também era um adversário inferior. E o Vitória apresentou um futebol muito pobre. Tanto é que eu critiquei aqui, falei que o Vitória deveu e precisava dar essa resposta ao seu torcedor, sabe? Um desempenho bom, com gols, sabe? Criando boas oportunidades. Então, o Vitória foi bem nesse primeiro tempo, mas no segundo, de fato, foi melhor. Ele até faz outras mudanças, e aí ele coloca o Marinho como segundo atacante, e ele explicou até os torcedores que me reconheceram lá pelo trabalho e tal. Eles falaram, pô, Ícaro, por que ele colocou o Marinho por dentro, se Marinho é ponta e tal? Eu falei, rapaz, deve ser porque Marinho está com falta de ritmo. Se você assistir o jogo, você vê claramente que ele não está ainda 100% fisicamente, ele está sentindo, não está adaptado. E aí ele coloca o Marinho ao lado do Fabri, ele sai do 4-1-4-1, ele passa a jogar no 4-4-2 sem a bola, com o Fabri e o Marinho um do lado do outro, ele tem o Eric de um lado e ele tinha do outro lado, eu não lembro agora, acho que foi o Lucas Silva ou Pedro Silva, não lembro agora o nome do moleque. Mas então ele teve essa de um lado na ponta, Lucas Silva. Lucas Silva, né? E ele teve o Lucas Silva bem fisicamente, e aí você tem o Marinho e o Fábio próximo ao gol. Foi o que ele falou. Eu queria Marinho próximo ao gol e não tão distante, tendo que recompor, porque ele iria se desgastar muito mais. E ele mais próximo do gol, ele tem mais chance de fazer o gol, ele não precisa se desgastar tanto, e a confiança dele acaba sendo meio que tirada, sabe? Se ele ficasse mais atrás, que ele tivesse que recompor, que voltar para marcar. Então, ele mais próximo do gol, chegando de frente, atacando espaço, ele estaria também mais próximo de fazer o seu primeiro gol nessa volta ao Vitória. Muito bem, aí 2-0, né? Teve ainda o pênalti do Marinho que ele desperdiça. Foi mais mérito do goleiro ou demérito do Marinho a cobrança do pênalti? O goleiro defendeu, eu vou dar o mérito pro goleiro, né? Às vezes a gente não dá o mérito o mérito que os goleiros merecem, né? Acho que se o goleiro pega o pênalti, ele teve mérito, mas acho que também teve um pouco de ansiedade do Marinho, sabe?
Ou será se eu... É o que eu acho, sabe? É um sentimento meu, assim, de, pô, eu tenho que fazer esse gol e tá a minha volta ao Barradão. Eu acho que essa ansiedade dele também, a torcida começou a cantar a música dele, é de Marinho, na hora do pênalti, sabe? E aí acabou. E canhoto, a gente critica, né? Não sei se você já jogou bola ou se joga bola, Fábio, mas sabe que canhoto bate cruzado, um Isso. pênalti, né? E canhoto não pode bater cruzado, tem que começar a fazer diferente. Mas eu acho que também não precisa ter uma certa fazer um fim de mundo ou uma tempestade em copo d'água. Acho que tudo vai ocorrer de forma boa para Marinho, mas eu acho que ele precisa ter mais oportunidades, não entrar faltando 15, 20 minutos, ele entrar já no começo do segundo tempo, sabe? Por conta dos jogos que são acessíveis. Então, acho que ele terá mais confiança e vai pegar mais ritmo de jogo, ele entrando a partir do segundo tempo. Em jogos, deixa claro, em jogos do nível que foi o de hoje. Muito bem, é isso. 3-0, vitória tranquila aí do Vitória. Ravel Pinheiro tá por aqui nos comentários, fala: "Te amo, Ícaro Análises". Tá aí, declaração aqui no nosso Também te chat. amo, meu parceiro. Tamo junto. O Vulgo Lequim, acho que é isso. O Vulgo Lequim fala: Ícaro, somos nós com um mic bonito e uns contato da hora. O Ícaro, somos nós com o Mico. Eu Eu não não entendi entendi. muito direito, não. Eu também não entendi, não. Não entendi. Não me Explica aí, entendi. Vulgo Lequim. Que Explique melhor, é que eu não entendi, não, viu? nem o Ícaro entendeu, viu, Lequim? Então ajuda aí, explica aí nas mensagens. Bom, sobre o jogo é isso. Mais algum destaque, Ícaro, sobre a atuação? Enfim, algum Acho ponto que o Vitória negativo ou hoje ele positivo? parou de. O Vitória hoje parou de fazer tantos cruzamentos assim, já teve uma diminuída, teve mais chances criadas através de muitas tabelas por dentro, sabe? E acho que foi justamente muito por conta de você ter um Baralhas que mudava de direção, que conduzia por dentro do bloco adversário, sabe? Sofria muitas faltas. A assistência pro gol do Aiton sai do Baralhas justamente disso, ele pega, domina, conduz, vai por dentro do bloco, gira, dá um passe, sabe? Ali no entre linhas, o Aiton que é muito inteligente. Então, Vitória que acho que criou mais oportunidades e trabalhou mais por dentro, sabe? Ao invés de trabalhar muito por fora, o Vitória hoje foi uma equipe mais centralizada do que lateralizada. Muito bem. O Ravel Pinheiro, né, que é o nosso professor de português e entende tudo, todas as palavras, todas as frases, ele falou que o Lequim quis dizer que você representa a torcida, tá? Então, nosso tradutor, Ravel Pinheiro, Ele acha, né? e o Lequim fala: tem coisas que não se entende, não sente. Dito isso, errei, fui moleque. Enfim, Tamo junto, Lequim. boa. Bom, podemos ir pro campinho, Ícaro? Ou você Vamos quer nessa. pontuar mais algo aí do jogo? Então vamos dar a nota pra galera? Lembrando que Vamos, Ícaro vamos, Análise é vamos. sempre muito exigente, viu? Pra ter um verde aqui Hoje vai ter é um verde, hoje vai ter um difícil. verde. Bom, vamos lá. Então, telinha carregada aí, vamos pro Lucas Arcanjo. Trabalhou? Teve trabalho? Também não, então vai ser uma nota 5 pro nosso paredão. Ô, Glória, ainda bem que ele voltou. Ele não sabe quanta falta ele fez nesse começo de 2026, porque quando ele sai, o Thiago Couto assume. Foi muito bem. Foi paredão também. Inclusive não tá jogando aí, né, no esporte. Eu vi até uma polêmica que apareceu no Twitter, no feed, Tá sobre. É o House, o House. goleiro? Ele falhou, House, foi? isso. Ele falhou no jogo de ontem? Ou foi anteontem? Falhou. Falhou Hum, num gol tomado e quase entregava um outro gol, né? Vem entendi. mal. Bom, então regular, né? Regular aí pro Arcanjo. É, O Alan Roberto, que está aqui na direção e é torcedor do esporte, ele fala que o House falhou em vários jogos. já tá na Não corneta, né, apenas pai? ontem. Mas acho que Thiago Couto, pelo menos do que eu vi aqui no Vitória, acho que Thiago Couto tem que ser titular. A não ser que o House seja bem superior a ele. Eu não conheço o House, mas o que eu vi Thiago Couto fazer aqui no Vitória, acho que o credencial ele fez na Série A, né? Sendo Isso. muito decisivo. Então, acho que ele deveria ter esses créditos para ser titular. Muito bem, seguindo as análises, vamos para Camutanga e Edenilson. Hoje foi a dupla de zaga. Cara, Camutanga com bola ele sempre é muito abaixo, ele decepciona muito, deixa muito a desejar. Mas defensivamente ele foi bem, então como ele saiu também
no intervalo, teve, infelizmente, uma lesão aí que a gente não sabe se será grave ou não. Eu vou dar nota 5 para ele. Que é, no caso, você já sabe a nota que eu dou e a cor. Eu sempre me perco. Por enquanto ainda. Estou me adaptando. Muito bem. É o amarelinho, né? O nota 5 é aquela Amarelinho nota e... ali do meio, Exato. né? E o garoto Edenilson? Cara, acho que por ser um jogo de titular, ele está entre os titulares, os principais jogadores do Vitória. Eu vou dar ali um verde cana para ele. É um menino da base e tudo mais. Se destacou jogando improvisado. Então, Ele como é se fosse ali volante de um. origem, é isso, Ícaro? Ele é meio campista de origem. Ah, Eu vou dar um 7,5 para ele. Acho que é justo. muito bem. Então vai Foi, ficar com o fez uma verdinho aí, né? partida segura, O verdinho duelando, claro. duelando defensivamente, criando, dando passes e tal. Muito bem. Então, primeira nota verde aí vai para o Edenilson. A gente vai agora para as laterais, né? Temos o Matheus Silva, né? O Mateuzinho. E aí, como foi? Hoje ele teve a oportunidade de ser titular. Sim, rapaz, eu vou dar uma nota 4 pro. 4 não. Vou dar média ali para o Mateuzinho, um 5. Um 5 para ele. Acho que ele foi bem apoiando, chegando na linha de fundo. Quando ele joga com linha de 4, ele tem dificuldades, mas hoje a equipe do Galícia não agrediu tanto o Vitória assim. Então, vou dar uma nota 5 para ele ali. Acho que ele não me decepcionou defensivamente e também não foi tão mal assim ofensivamente. Então, a nota 5 para ele tá de bom tamanho. Aí vem Bom, o Ramon, né? do outro lado, o Ramon. Que eu questionei hoje na coletiva também do porquê dele ser titular. Assim, o Ramon não, defensivamente ele é muito bem, ele consegue recuperar bem, controlar a profundidade, duelar fisicamente, ter velocidade. Então, para ele vai ser uma nota 4. Eu acho que ele está devendo e muito no ofensivamente. E isso está me incomodando, sabe? É uma coisa que está me incomodando de fato. O Ramon ofensivamente. Então vai pro. Qual a notinha dele? Amarelo, amarelo laranja ali para ele, eu acho. Não, Do nota 4. regular. Bom, para você, Pronto, quem seriam os dois titulares da lateral, das laterais? Rapaz, se Jamerson tivesse 100% bem fisicamente, acho que ele é titular. O pouco que ele entrou hoje, ele fez mais do que o Ramon na lateral esquerda, apoiando, né? Que é o que o Vitória precisava, que era apoiar, criar na linha de fundo e tal. E na direita, quem seria? O Natan mesmo? Rapaz, acho que o Natan poderia continuar sendo titular. Ele é melhor quando joga, o Vitória joga com dois zagueiros, já o Mateuzinho é melhor quando joga com. O Vitória joga com três zagueiros e ele sendo esse ala. Ele tem muita velocidade, acaba não ficando tão exposto defensivamente. Mas acho que hoje o titular seria o Natan Mendes. Muito bem. Bom, defesa avaliada, né? Vamos agora para o meio de campo, começando pelo Baralhas. Cara, eu gostei muito do jogo do Baralhas. Eu vou dar uma nota 8 pro Baralhas. Acho que ele foi bem. Ele sofreu muitas faltas, sempre conduzindo, mudando de direção, girando por dentro do bloco. Sabe, ele dá uma assistência também ao Aitor Cantalapiedra. Então vai ser uma nota 8 aí, um verde cana para ele. Muito bem. Então, avaliação positiva para o Baralhas e o Martinez. Foi bem hoje? Tinha ido muito bem. Foi o melhor do jogo passado, né? E hoje? Acho que ele foi bem hoje, foi regular. Eu vou dar uma nota 6 para ele, pro Martins. Um amarelinho ali para ele, né? Ou é o verde cana? Clarinho, verde clarinho. É um Não, qual, amarelão. qual é? Amarelo ou verde? Amarela, eu quero nota 6 para ele. Nota 6 para ele. A nota 6 ainda é um amarelo, tá? Mas Ah, enfim, que então é amarelo, então amarelo. Não, amarelo, amarelo. regular. Foi regular hoje. Bem é o primeiro verdinho. Se ele foi bem, foi bem, jogou bem. Sim, Regular ou bem? entendi. Agora falta o do Baralhas ali. O verdinho, O o Baralhas foi o verdinho, né? O Baralhas aí verdinho. foi bem, né? Nota 8 para ele. Isso. Muito bem. Então, o bem pro Baralhas e o regular ali, o ok, né? Pro Martins. E o Mateuzinho? Fez gol? Rapaz, ele faz um golaço. O Matheus, acho que não vai ser nada muito diferente, não. Vai ser um 6,5 para o Mateuzinho, um amarelo também para ele aí. Acho que ele faz o gol já do 3-0, um time já cansado, mas ele pode fazer mais também, pode ser mais incisivo
no seu jogo mesmo, como ele já demonstrou em 2023, 2024. Em alguns lampejos em 2025, ele acabou sofrendo com algumas lesões. Então, o Mateuzinho dá para fazer mais. Muito bem. Seguindo aqui, vamos pro Eric. Também fez gol. Ele faz o gol do 1-0 hoje. Teve alguns passes, alguns cruzamentos. Enfim, me irrita muito também o Vitória cruzando bola na área. Parece que os jogadores passam fome e não tem força na perna, sabe? Porque os principais cobradores de bola parada do Vitória, cacete, é muito complicado. É sempre passe muito fraco, sabe? Um cruzamento fraco, meia altura, rasteiro, que não dá para entender, sabe? São jogadores de elite, então eles devem, têm a obrigação de fazer mais, sabe? Então, para o Eric hoje vai ser um amarelo também, mesmo que ele tenha feito o gol do 1-0 e tudo mais, porém, um amarelinho para ele hoje, nota 6,5 para ele. E o Oswaldo, que tá aí como ponta, mas ele foi mais 9, né? Hoje. Centroavante, Isso. assim, ele jogando fora de posição, né? Então não dá para a gente cobrar muita coisa para ele. Então vai ser uma nota 5 pro vovô. Nota 5 é o que? Um amarelinho também? Ou já é um, 5 é amarelinho. É o pronto, um regular. amarelinho pro vovô? Bom, e para fechar o 11 inicial, tivemos o Aitor Cantalapedra. O Aiton, para mim, nota 10 para ele. Verde cana aceso. Dá assistência para 1-0. Faz o gol do 1-0, um golaço do 1-0. Teve um desempenho muito bem. Então eu gostei muito do desempenho do Aitor hoje, que estava devendo alguns jogos, acho que desde o Bavi ele não fazia um grande jogo, e hoje ele faz, acho que um dos melhores jogos dele com a camisa do Vitória. Então, nota 10 para ele, um verdinho e um estrela também de melhor jogador, né? Então Para Vitória. já coloca aí, Alan, o melhor em campo para o Né? O Aitor Aitor, Cantalapedra. inclusive, tirei uma foto com ele hoje, a gente se conheceu hoje pessoalmente, grande parceiro, e a gente conversou também sobre o jogo e tal. Eu gostei muito do jogo dele hoje. Prometi para ele que amanhã eu faria uma análise dele para postar no Instagram. Boa. Ah, manda ele seguir aqui também o canal, viu? Vou falar com ele para ele seguir vou pegar esse corte dando um 10 para ele e falar, olha, me siga lá no canal que eu sou comentarista e tal do Vitória. Boa. Eu sei que no Bahia, né, Ravel Pinheiro é assistido por Rogério Ceni. Sua missão agora é fazer Jair Ventura e os jogadores do Vitória Isso é de boa falar também. com o professor. Falar, professor, tô te cornetando lá, viu? É, muito bem. Bom, vamos também para os jogadores que entraram, né? Tínhamos o Lucas Silva, o Marinho, o Fabri, o Jamerson e também o Neres. Quem se destacou mais aí dos jogadores que saíram do banco? Rapaz, dos que saíram do banco, Neres acho que foi o melhor jogador. Ele teve bons apoios. O Vitória não era exigido defensivamente, né? Então o Jamerson conseguiu criar algumas chances de perigo, conseguiu fazer com que o lateral direito, o Ala, tivesse mais dificuldade na hora de defender, tivesse que voltar até o final para acompanhá-lo. Então, um amarelinho para o Jamerson, acho que está justo. O Fábio, eu vou dar um branco, não deu para a gente ver tanta coisa assim dele, sabe? Ele teve pouca minutagem para mostrar, para ter oportunidades e tal. Ele até sofre o pênalti. Na verdade, não, me perdoe, me perdoe. Ele acabou sofrendo o pênalti, então não vai ser a nota pro Fábio. Tinha esquecido desse detalhe. Dá um amarelo pro Fábio também aí. Um amarelinho pro Fábio que tá justo e um amarelo pro Jamerson. O Fábio faz o pivô e tal, ele consegue interceptar, ele acaba cedendo também. Então eu conto muito isso. Ele poderia criar algum tipo de briga ali, sabe? Eu vou bater o pênalti e tal, eu que sofri o pênalti. Então ele foi solidário. Então, nota 6 ali pro Fábio, ele entrando no decorrer do jogo. O Neres hoje, eu acho que com bola ele é muito bom, ele tem bons passes, ele constrói bem, ele cria boas situações de tabela. Defensivamente, ele toma um amarelo besta, o camisa 10, que também se chama Rafael, e eu também esqueci o sobrenome, mas é o camisa 10, o capitão da equipe do Galícia. Ele meio que criou algumas dificuldades ali para o Neres, que o marcava individual. Então, para o Neres aí vai ser uma nota 5, sabe? Eu vou dar uma nota 5 para o Neres ali,
um amarelo, laranja para ele. E o Lucas, acho que a gente viu muito pouco, ele entrou na ponta, fazendo a ponta ali, recompondo e tal, mas não teve tanto, assim, ofensivamente, então vai ser um branco para ele. Uma nota 2 eu daria. Bom, então. O branco é que não dá para avaliar. Dá para avaliar ou não? Então dá um vermelho para ele. Quero nota 2 para ele. Então vai pro vermelhinho. É o nosso querido Lucas. E o Marinho, que perdeu o pênalti. É assim, ele perde o pênalti, ele. Acho que a falta de ritmo e falta de confiança também do Marinho, sabe? Acho que os dois estão muito correlacionados. Essa falta de ritmo com a falta de confiança. Então, para o Marinho, eu vou dar um vermelho também pelo pênalti perdido. Por mais que o goleiro tenha mérito na defesa, mas acho que o Marinho, por estar jogando no Barradão, o treinador ter cedido essa oportunidade para ele, acho que ele deveria ter feito o gol, então vai ser um vermelho para ele. Muito bem. Né? Quantos verdes tivemos? Edenilson, Baralhas e Aitor. 3 verdes, viu? Nosso querido, como eu Primeira adiantei vez, né? aqui. Isso é o dia bom, tá? 3 é porque foi Ah, bom. bora ver na Se... semifinal semana que vem. Bom, e o Jair Ventura? Rapaz, acho que hoje o professor foi bem, eu vou dar um amarelo para ele, uma nota, um 6 para ele. Nota 6 para ele. Acho que ele Muito bem, tinha a então. obrigação de fazer esse Vitória ser melhor hoje e ele fez, de fato. Vitória criar mais oportunidades, trouxe uma escalação diferente, deu oportunidade a um moleque da base, sabe? Então, uma nota 6 para o professor Jair Fechadura, que hoje não sofreu gol. Então, é Jair Fechadura. Muito bem. Amarelinho, tá? O Jair Ventura foi bem, mas é só amarelo, tá? Ah, Sem empolgação. sem empolgação, pois é. Sem. Calma. Aqui No em final das Salvador, contas. Ah, aqui em Salvador, muitas pessoas estão dizendo que ele não passa o domingo de Páscoa no Barradão, sabe? Dizem que até lá será? ele Acho já. que. Eu acho que ele vai, considerando o Vitória de Fábio Mota, a relação dele com os treinadores, acho que ele vai dar um pouquinho mais de oportunidade ao Jair Ventura. Eu acho que ele tem crédito, ele merece também um pouco mais de paciência. E assim, vai demorar pra jogar no Brasileirão, né? Então, assim, acho que não vai É, cair. Deve passar, assim, é favorito na semifinal, ao menos que caia na semifinal. Mas o Brasileirão, ele não vai jogar esse meio de semana, né? Porque é o Botafogo, que tá na Libertadores, e na próxima rodada é o Bahia, seria o que Bahia, pode né? ser adiado, né? Que pode ser adiado se o Bahia avançar. Se o Bahia for eliminado na quarta, aí sim esse jogo é mantido para outra quarta-feira. Então, ele vai ter um descanso aí de Campeonato Brasileiro. Né? A Copa do Brasil é lá para frente, né? O Vitória só vai entrar quando tiver 32 times, né? Porque é um time da Série A, então vai entrar mais numa fase Mais mais pra frente. avançada. Então não tem muito que. O único jogo que pode comprometer é uma eliminação pro Jacuipense, né? Acho que é a única coisa É. que Aí pode fazer muda ele toda. balançar. Até lá, É, acho que difícil, né? Fora pois é. isso. Acho que eu penso da mesma forma, Fábio. Acho não, tenho certeza. Eu penso da mesma forma. E assim, cara, não sei se o Vitória acha a opção melhor, não, tá? Assim, do que um Jair Ventura, para uma Série A, para o que o Vitória busca, eu acho que assim, tem que ser uma sequência muito feia para É. pensar em trocar. Né? Porque as derrotas foram para Flamengo e para Palmeiras, né? E para Flamengo foi um jogo até que o Vitória jogou relativamente bem, teve um Não pênalti merecia ter perdido. perdido. É. Poderia ter saído com empate. Então acho que calma, tá? Acho que não precisa pressão pro Jair Ventura agora. Eu acho que ele pô, salvou o time ano passado. É um bom treinador para o que o Vitória se propõe aí na temporada. Né? Vamos dar tempo aí ao nosso querido Jair Adventure. Bom, é isso. Time analisado, né? Análise feita aí de Vitória 3, Galícia 0. A gente já projetou um pouquinho no início do vídeo, né? A semifinal contra Jacuipense. Cair para Jacuipense é vexame? Com certeza. Vexame total. Muito bem. Nem que seja, caiu nos pênaltis e tal, né? Nem isso. Vexame. Só de ir para os pênaltis já é um vexame. Perder, então, aí é papo de mandar demitir todo mundo. Muito bem.
Bom, para fechar, dois temas, tá, Ícaro? Queria a sua opinião. O primeiro é a saída, né? Pelo menos está sendo encaminhada a saída do Zé Marcos para o esporte. Vai fazer falta? Rapaz, o Zé ele acabou sendo muito irregular no Vitória. Não acho que vai fazer falta. Porém, essa irregularidade dele com a camisa do Vitória não o credencia como um jogador para compor elenco, sabe? Então, se ele fosse muito mais regular, ele continuaria no Vitória. Então, não acho que vá fazer falta com a camisa rubro-negra, não, com a camisa do rubro-negro baiano. Eu vi muita gente elogiando o Edenilson, né? Que ele é melhor do que quase todos os zagueiros do elenco. É isso mesmo? Melhor que o Zé Marcos, que o Neres, do que o Richelli, é melhor mesmo? Ele é um menino que a gente precisa ter pena, né? Então, ou ter pena. É um menino que a gente Tempo. precisa ter calma, ter tempo, Isso. exatamente. Então a gente precisa dar calma ao tempo, tudo com tempo tem tempo. Então, é isso. Muito bem. E outro tema, Ícaro, é sobre o Lucas Braga, né? Teve uma polêmica, né? Foi divulgado possivelmente uma aspas, né, do Fábio Mota. Você esteve lá no Barradão, acho que você pode até trazer mais informações. Não sei se isso foi falado. Que o Vitória Na quer. coletiva, não. Na coletiva, não. Não. Mas dentro dos bastidores sobre o Lucas Braga, teve uma postagem, né, que o Fábio Mota teria dito que o Lucas Braga foi um produto que veio com defeito. Né, e por isso o Vitória não quer pagar ou não vai pagar as parcelas restantes da negociação com o Santos. Né, Sim. o que você. Eu vi Foi, Fábio ele Mota. falou isso mesmo Ah, ou não, eu vi não? ele. Não sei, eu sei que ele desmentiu, ele fez um tweet explicando, dizendo que as medidas cabíveis serão tomadas. E assim, acho que muita gente não sabe, mas Fábio Mota, ele é advogado formado. Ele exercia na profissão muitos anos atrás, sabe? Então, as pessoas devem ter cuidado com o que fala, né? E agora aí é com a justiça, com quem falou, né? Viu o portal do. Eu sei, acho que foi Diário do Peixe que falou. Agora, pai, assuma seus pepinos. Pois tomara mesmo que ele não tenha dito isso, tá? Porque Que seria feio, seria feio. seria muito feio e deselegante, enfim, um jogador que tava para ir para o Fortaleza, né? O Lucas Braga, um pedido do Carpini, né? Acabou não passando nos exames médicos, né? Tem um problema cardíaco ali, inclusive pode até encerrar a carreira. Então, enfim, não veio no bom momento, né? O Lucas Braga foi muito mal no Vitória, né? Assim, até Sim. entrou em muitos jogos, mas fez mais raiva do que deu alegrias, né, pro torcedor. Ele é Mas, persona enfim, não grata no Barradão. é, A torcida não gosta muito dele, não. dentro de campo realmente não desempenhou, mas enfim, é um ser humano e tal. Exato. Enfim, a gente torce aí para que ele se recupere, enfim, que ele ainda possa seguir a carreira, jogar um pouco mais aí e, e dar continuidade em outros clubes, né? No Vitória, realmente a torcida não está com muitas saudades, mas que ele possa seguir aí em outra equipe do futebol brasileiro. Bom, eu vi muito torcedor, Ícaro, falando que o Vitória precisa reforçar o ataque, que se os jogadores do ataque fossem melhores, hoje era 6 ou 7. Você concorda com essa afirmação? Tem algum jogador no radar ali? Chegou o Marinho, mas vai chegar mais alguém? Por exemplo, centroavante, né? É uma posição carente nesse elenco do Vitória. Enfim, em relação ao mercado, teremos novidades, sobretudo para esse setor ofensivo? Eu acho que não, pelo menos para a camisa nova, porque, volto a repetir, Vitória tem 3 camisas novas. Renato Kaiser, Renzo Lopes e o Pedro Henrique. Pedro Henrique está fora por condições físicas, ele não tem a menor condição. E tem também um menino que veio da Argentina, Diego Tarzia, algo assim, que também ele não pôde ser inscrito no Campeonato Baiano, o próprio Jair Ventura pediu hoje para ver se no ano que vem a Federação Baiana faça diferente, sabe? Comece a inscrever os jogadores que os times contratam. Logo, não vejo como prioridade, ao menos agora, para o Vitória, a contratação de mais um atacante. E outras posições? Zagueiros, por exemplo, precisa ou vai com o que. Rapaz, tem Luan Cândido que também está lesionado. Tem Camutanga que talvez tenha se lesionado. A gente não sabe ainda qual é a gravidade dessa lesão que fez você
substituído hoje. Então, tem também o Richelli, foi questionado se ele e o Zé Marcos não seriam não fariam mais parte da comissão técnica, dos planos da comissão técnica. Então, tá muito nessa linha, sabe? Não sei até que ponto o Vitória tem ou não que contratar, se já tem muitos jogadores, porque, querendo ou não, é muito difícil você comandar um elenco com mais de 30 jogadores. É ego, velho. Ego é complicado de se controlar. Então, vamos ver aí, né? Se o Vitória fará mais algumas contratações antes dessa janela de março fechar. Mas precisa? Você é o Fábio Mota. Você iria atrás de que setores, de que posições? Rapaz, acho que eu iria atrás de mais um zagueiro de elite, pelo menos para o nível Vitória, que se fosse um zagueiro de elite que chegasse para ser titular. E talvez eu fosse atrás de mais um ponta aqui, fazedor de gols. Acho que eu iria atrás disso aí, não iria atrás de um 9, não.